O mundo está cheio de artefatos estranhos, cheios de mistério. Embora muitos deles quase sempre sejam explicados, mesmo que por teorias improváveis, outros ainda são verdadeiros mistérios ou têm histórias bizarras por trás da sua origem. O melhor disso tudo é que existem artefatos criados há milhares de anos que podem ter tido grande impacto sobre a vida das pessoas da época, ainda que não saibamos exatamente como. É por isso que esses artefatos precisam ser encontrados e estudados, como faremos no vídeo de hoje. Disco de Sabu. Este estranho disco foi descoberto em 1936 por Brian Walter Emery, um dos maiores egiptólogos de sua época. O pesquisador realizou escavações numa zona arqueológica específica de Sáqara, no Egito, e acabou descobrindo a tumba do príncipe Sabu, que foi filho do faraó Adjib. Lá dentro, no interior da tumba, encontrou o que passou a ser chamado, então, de Disco de Sabu. Com 61 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura na parte do centro, esse artefato é feito de um tipo de xisto, rocha muito frágil e quebradiça. Isso, inclusive, torna ainda mais incrível as dobraduras do objeto, que apresentam uma precisão e uma beleza realmente impressionantes. Além disso, existe um orifício que sugere que tal disco era usado para ser girado num eixo, como se pertencesse a uma máquina maior. No entanto, até hoje, essa dúvida permanece no ar, na mente dos pesquisadores, que não têm plena convicção da real função do disco de Sabu. Fulash Fia. Ao longo dos vários cursos de água e dos muitos pântanos que existem no território da Irlanda, pesquisadores encontraram cerca de 6.000 artefatos misteriosos conhecidos como Fulash Fia. Essas formações remontam à Idade do Bronze, há mais de 5.000 anos. Alguns também foram encontrados no Reino Unido. Os Fulash nada mais são do que um monte em forma de ferradura de terra e pedra em torno de uma depressão grande o suficiente para estacionar um carro. A aparência desses lugares realmente é de impressionar, não é? Muito tempo atrás, quando a civilização do Reino Unido as construiu, eles as encheram d'água em determinados momentos a partir de nascentes encontradas abaixo delas. Hoje, muitas dessas nascentes já não existem mais, mas a construção permanece ali. Já houve casos de encontrarem de 2 a 6 e sempre perto de uma fonte de água. Evidências em torno das pedras também indicam que pode ter havido algum tipo de lareiras anexadas aos montes. Elas também são encontradas longe de locais habitados. Porém, isso é tudo o que sabemos até hoje sobre os artefatos Fulash Fia. Pesquisadores cogitam a possibilidade de que elas foram usadas para cozinhar em expedições de caça ou talvez para a produção têxtil. Outros pensam que poderia até ser uma cervejaria ou, quem sabe, usadas como saunas. Garrafas de bruxa. Em 2014, os arqueólogos que escavavam uma região de Nottinghamshire, condado da Inglaterra, fizeram uma descoberta muito bizarra. Encontraram uma garrafa de bruxa de 15 centímetros. Esse tipo de garrafa costumava ser feita de vidro e foi muito comum entre os anos de 1600 a 1700. Cerca de 200 dessas garrafas foram encontradas e muitas vezes continham uma combinação de alfinetes, agulhas, pregos, unhas, cabelos e até mesmo urina em seu interior. Mas por que eram chamadas de garrafas de bruxa? Acredita-se que elas protegiam o proprietário contra as magias malignas e a influência de bruxas, ou seja, era uma espécie de simpatia. Mencionadas pela primeira vez num livro de Joseph Glanville, em 1681, elas eram enterradas ou guardadas em casa, mas sempre em segredo. E o sigilo era parte do ritual e pode ter contribuído para a falta de documentação dos artefatos, apesar do seu uso ter sido difundido até meados do século XX. Outros objetos que foram usados para proteger as pessoas de bruxaria incluíam crânios, ferraduras, sapatos escondidos, vassouras e gatos mumificados, mas a mais famosa é mesmo a garrafa de bruxa. Lista de reis. A lista de reis é citada de realezas até a pré-história dos povos sumérios, uma das civilizações antigas mais avançadas de todos os tempos.
cerca de 18 versões fragmentadas não idênticas desses artefatos de pedra cuneiforme que compõem a lista de reis antigos foram encontradas, sendo que a mais completa é o prisma Weld Blundell, que se encontra no Museu Ashmolean, em Oxford. Os pesquisadores inicialmente pensaram que se tratavam de documentos históricos simples, mas quando as versões mais complexas vieram à tona, tornou-se óbvio que muitos dos reis eram total ou parcialmente mitológicos. Os governantes que deveriam realmente serem citados, às vezes, eram omitidos. E a pergunta que fica no ar é: por que os sumérios foram tão cuidadosos em documentar uma linhagem de reis e, ao mesmo tempo, incluir referências mitológicas? Isto parece prejudicar o objetivo histórico do documento, não é? E deixa os cientistas com uma enorme dúvida. Uma possível resposta está no início da história da Suméria. Cidades como Kir, Ur, Akshak eram todas muradas, autônomas e com seus próprios deuses. Além disso, o poder político pertencia ao povo. Mas, como a rivalidade aumentou, a instituição da realeza tomou o poder, de modo que a visão predominante é que o documento se tornou uma ferramenta política para cimentar a hegemonia religiosa e política entre as cidades, unindo-as. Algumas pessoas fizeram outros questionamentos sobre a lista de reis. A sua cronologia, por exemplo, que registra os governantes antediluvianos, e relatos mitológicos do início têm sido usados para tentar confirmar o Gênesis do Antigo Testamento. Os documentos também confirmariam a história de Noé e o dilúvio global. Há até quem acredite que os longos reinados dos primeiros reis são realmente verdade e que eles eram deuses para os estrangeiros. Relógio de esmeralda. Em toda a história das descobertas britânicas, uma das mais notáveis aconteceu em 1912, abaixo de um porão na cidade de Londres. Na ocasião, cerca de 500 peças de artefatos foram encontradas e todos eram extremamente valiosos. Os pesquisadores haviam encontrado, naquele momento, um verdadeiro tesouro. Depois de pesquisas, foi pensado que provavelmente os objetos estivessem ali desde meados dos anos 1660, tendo primeiro ficado presos e depois tendo sido esquecidos. Mas por quem ou por quê, não sabemos. O que vale dizer é que, de todas as peças que foram encontradas, um artefato em especial se destacou: um relógio de bolso feito acima de uma única peça de esmeralda. Nenhum outro relógio que seja semelhante a esse já foi feito até os dias de hoje, ou mesmo já foi encontrado algo semelhante no passado. Um dos artesãos mais habilidosos do mundo foi contratado para criar esta obra de arte, e tamanha é sua pureza que hoje ele se encontra no Museu de Londres, na Inglaterra, e pode ser observado pelos visitantes. Acredita-se que tenha sido criado para um membro da realeza, afinal seriam os únicos naquela época capazes de comprar algo tão caro. Mas ainda assim, ficamos gratos, pois o proprietário deixou não apenas esse artefato, mas uma série de outros que nos ajudam hoje em dia a entender um pouco mais da história.